prisioneiro, mas Jesus Cristo me livrou. Foi o Deus santo e verdadeiro que o meu crime advogou. Não foi com ouro e nem dinheiro que o Salvador me libertou, mas com o sangue do Cordeiro, sangue purificador. Eu sou liberto, agora posso dizer que sou salvo. Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecermos a Deus, queremos louvarmos a Deus por este momento especial que o Senhor tem concedido em nossas vidas. Estamos aqui juntamente com os senhores, com as senhoras, para louvarmos a Deus nesse início, desse momento de reflexão, essa porta que Deus tem aberto para a gente fazermos este momento especial de adoração a Deus. Estamos meditando na sua palavra, estamos orando pela sua vida, pela sua família, orando para Deus ajudar, consolar, dar vitória ao seu povo. Então quero agradecermos a Deus por este dia, por este momento que estaremos aqui iniciando esta live, este momento de reflexão. Convido os senhores, convido a senhora para estar conosco do começo ao fim desse momento de reflexão. A gente vai estar neste momento intercedendo a Deus, orando, Senhor, pedindo a Papai esse momento para fazermos esta oportunidade. Agora posso dizer. Assim oramos, Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, te pedimos a Tua misericórdia, a Tua bondade, Teu amor, a Tua compaixão de Deus. Ajuda os Teus servos e Tua serva que neste momento estará conosco para este momento de adoração ao Teu nome, Pai. Ajuda os Teus filhos, as Tuas filhas que necessitam da Tua oportunidade de vitória. Tu sabes a necessidade, contempla, Senhor, usa como instrumento se Tu quer usar, Senhor. Estamos aqui para falar da Tua palavra, Senhor, dos Teus objetivos para as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um que neste momento vai participar, que vai estar conosco, meu Deus, compartilhando, ajudando outras pessoas que necessitam, estão com problemas, Senhor, também, problemas de doença, problemas de dificuldade financeira, problemas que esteja a passar dentro do lar, Senhor. Nos ajude neste momento, toma a frente, abençoa cada um, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo. Amém. Prisioneiro, mas Jesus Cristo me livrou. Foi o Deus santo e verdadeiro que o meu crime advogou. Não foi com ouro e nem dinheiro que o Salvador me libertou, mas com o sangue do Cordeiro, sangue purificador. Eu sou liberto, agora posso dizer que sou salvo, estou certo. Jesus Cristo tem poder. Queremos agradecer aos nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs, por esta oportunidade que nos concede neste momento de adoração a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos de perto, de longe, aos nossos queridos irmãos que nos dá esta oportunidade, a você, a senhora. Estamos aqui tratando da palavra de Deus para nossas vidas, que ela tem alimentado a nossa alma, nos fortalecido
E até hoje a gente está de pé, não é pela nossa força, nem pelas nossas condições, mas é a palavra de Deus que nos tem nos dado esta oportunidade de prosseguirmos em frente, porque obstáculo vem, dificuldade vem sobre nossas vidas, mas que tenhamos confiança no Senhor, esperança nele. Ele está no controle da nossa vida, Ele está no controle do problema, Ele está no controle da enfermidade, Ele está no controle do mundo, Ele está no controle de tudo que existe na face da terra. Deus é Deus que faz o impossível tornar possível. Tudo está no seu controle, no seu domínio. Então que a gente não venhamos perder a nossa esperança. Vamos cada dia se aproximar de Deus. Vamos cada momento, aleluia, se alegrar na presença de Papai, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia, na hora da dificuldade que vem sobre nossas vidas para querer nos desmotivar. Você já pensou? Você já viu quantas situações que a gente passa nessa vida? Não é a nossa força, não é a nossa condições, mas é o nosso Deus que nos dá esta oportunidade para prosseguirmos em frente, louvarmos o seu nome e dizer que Ele é grande nesta noite. Que estou salvo, estou certo, Jesus Cristo tem poder. Amigos se esqueceram de mim, chorei, mas percebi, dá pra viver. Queremos agradecer aos nossos queridos irmãos que nos concedem a oportunidade de estar compartilhando e também estar conosco. Quero agradecer ao nosso irmão Edivaldo Patrícia, Deus abençoe, também o nosso irmão Anderson. Deus abençoe também a oportunidade do nosso querido amado irmão, creio que ele é o pastor. Deus abençoe a presença do nosso amado irmão. Somos gratos a Deus pela confiança e este carinho que nos concede de estarmos conosco neste momento especial que é a obra de Deus, o momento da gente levarmos a palavra de Deus, de estarmos aqui junto, dizermos que o Senhor trabalha, Ele age, Ele faz. E muitas vezes a gente achamos que não vamos conseguir, parece impossível para a gente, mas lembre, você tem um Deus maior do que a tua dificuldade, você tem um Deus que trabalha. É onde muitas vezes a gente ficamos tão perplexos quando o Senhor faz grandes coisas gloriosas. A gente vê isso até dentro da palavra de Deus, como o Senhor ele age de uma forma tão tremenda quando o povo de Deus estava ali na frente daquele mar vermelho. Você já pensou que dificuldade aqueles irmãos, que dificuldade eles enfrentavam? Vinha Faraó lá atrás com seus cavalos, com seus soldados para destruir, para aniquilar. E nós observamos que Deus deteu aquele povo. Deus, aleluia, como o Senhor trabalha, tão maravilhoso. Ele deteu aquele povo para não prosseguir, para mais não ir à frente. Deus cuidou de Israel. Deus cuida da gente. Quantas vezes a gente se sentimos nestas situações? Quantas vezes a gente ficamos num beco sem saída? A gente acha que está lá no fundo do poço. Aleluia, parece que está tudo perdido, parece que não há mais esperança. Mas quando a gente começa a ver a mão de Deus estendida sobre nossas vidas, a gente vê, aleluia, a saída, a gente vê esperança, a gente vê alegria no meio da tristeza. Então, nesta noite, vamos louvarmos a Deus, vamos prosseguirmos, dizer que Ele é grande. Quero agradecer ao nosso irmão que nos dá esta oportunidade de estarmos conosco, para estarmos aqui. Gerivaldo José, Deus abençoe a sua presença, a oportunidade de estarmos conosco para louvarmos a Deus. Deus abençoe, glória a Deus, né? Pai do Senhor também, que Deus abençoe toda a sua família. Vamos alegrar nesta noite e Deus é nossa esperança. Adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada.
adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. A gente gostaria de trazermos aqui uma enquete, estamos falando aqui. Você acredita na salvação? O que você acha a respeito da salvação? O que ela traz para a vida de um cristão, a salvação? A gente vê hoje a escassez, a gente vê hoje a dificuldade de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Quantas pessoas que hoje, que estão passando por dificuldade, e muitas vezes a palavra de Deus é anunciada, é pregada, e a gente podemos ver a dificuldade de pessoas ser impactadas pela salvação. Mas eu quero perguntar aos senhores, o que é salvação? O que significa a salvação na sua vida? Mas sem Deus não dá, não dá. Sem Deus não dá, não dá, não dá. Queremos agradecer aos nossos ilustres irmãos de fora do nosso país, nossos queridos amados irmãos, nossa querida irmã Jovita Gabriela, lá de Alenquer. Quero agradecermos a Deus, nossos queridos irmãos ali da Espanha e também da Argentina, nosso irmão Miguel Lopes de Dolores. Quero agradecermos a Deus, aos nossos queridos irmãos que nos concedem esta oportunidade de estarmos sempre conosco quando pode. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os nossos irmãos, somos gratos a Deus. Nada vai bem, vai tudo mal. Quero também agradecer às orações dos irmãos. Estávamos no Recife, aproveitando a oportunidade para estar no ciclo de oração, na oração da mocidade, para estarmos falando de Jesus, dizendo que há esperança. A gente viu a mão de Deus, pessoas que foram curadas ali, uma irmã que estava passando por uma enfermidade, Deus curou, aleluia. É muito bom quando a gente vê a mão de Deus estendida, pessoas sendo curadas, pessoas sendo impactadas pela palavra de Deus. É por isso que eu quero convidar os irmãos. A gente tem que orar, a gente tem que buscar Deus. Nós temos que aproveitar a oportunidade de estarmos no círculo de oração para se fortalecer no poder de Deus. Não é tempo mais da gente ficar desapercebido, despreocupado, se achar que está tudo bem e a gente já está salvo, porque hoje a gente vai tratar sobre isso. Vamos estar falando a respeito da salvação. O que significa a salvação? O que é salvação para a nossa vida como cristão? A gente vê a dificuldade que a gente está vivenciando, a evolução do Evangelho, que a gente possa dizermos assim, o mundo gospel, a facilidade, e a gente vê, eu fico meio perdido a respeito sobre isso. Mas o que é salvação? O que significa salvação? A gente vai estar neste dia trazendo aqui a respeito da palavra de Deus, falando a palavra de Deus sobre salvação. É importante na vida do cristão. A gente vê, tem que respeitar, a gente tem que vivenciarmos aquilo que nós pregoamos, aquilo que nós vivenciamos a palavra de Deus, porque salvação não é encontramos ali no supermercado, se encontramos na farmácia, se encontra ali no corpo de bombeiro. Não, salvação, a gente sabe como é difícil, a gente como cristão neste mundo
né, de tanta evolução, de tantas situações que a gente está enfrentando neste mundo, dificuldade dentro da própria nossas comunidade cristã, a gente vê tantas situações, parece que a salvação não existe mais. Então a gente vai estar falando sobre isso e perguntando aos irmãos o que é salvação para nossas vidas. Aleluia. O que significa na sua vida salvação? Choraram, vão ter que te ver triunfar. De vergonha todos vão chorar quando ver o Senhor. Quero agradecer também o nosso ilustre irmão, o nosso querido, amado irmão Diácono, e também toda a sua família, Diácono Antônio Figueiredo. Quero mandar uma saudação a ele, nossa irmã Neide, a sua filha, toda esta família maravilhosa. Deus abençoe pela compreensão, pelo amor que tem, né, a necessidade de estarmos aqui para junto nós estamos fazendo este momento de reflexão da palavra de Deus. É um dia importante para a nossa vida. Hoje é sábado, amanhã é escola dominical. Os irmãos que fazem parte da escola dominical, não faltem à escola dominical, leve sua família. Está sendo muito importante o tratamento da lição que vai falar sobre a família, que está falando sobre a família, algumas dificuldades que muitas famílias estão enfrentando. Então a escola dominical é a receita para nossas vidas. Então vamos buscar a presença de Deus. Oração seja minha fortaleza. Quero agradecer também aos nossos irmãos lá dos Estados Unidos. Deus abençoe. Aos nossos ilustres irmãos também de Portugal. Deus abençoe a nossos irmãos, também aos irmãos aqui de Garaçu. Quero agradecermos a Deus, também de Paulista, de Abreu Lima, a todos os irmãos onde esta audiência está chegando. Deus abençoe também os irmãos dos grupos, você de Santa Catarina, você de outro estado, você de outro país. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorarmos a Deus, vamos estarmos nesta noite falando da palavra de Deus sobre a salvação, o que é salvação para nossas vidas. Tu és bom, Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, minha canção. Tu és bom, tu és bom, Rei do meu. Queremos também agradecer aos nossos irmãos aí de Paudalho. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, também aos irmãos de Chão de Conselho, de também Vera Cruz, Chão de Cruz. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos. Somos gratos ao Senhor, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, também o nosso querido irmão Juarez. Quero mandar a saudação também ao nosso irmão Willames. Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, que o Senhor continue abençoando, né? Quero convidar você que no Evangelho, você que se afastou, nosso querido irmão Juarez, é tempo ainda de voltar para Cristo. Jesus tem um plano na vida de cada irmão, de cada um que tem se afastado da presença de Deus. Não é tempo da gente ficar prostrado, caído, achar que está tudo perdido. Não, Jesus, Ele é a salvação. Então volte para o caminho, o papai está te esperando. O papai, ele tem um plano especial na tua vida. deixarás jamais. Mandamos também a saudação aos nossos irmãos lá de Canadá. Deus abençoe os irmãos da Nigéria. Quero agradecer também aos irmãos da África. Quero agradecer também a todos os irmãos que nos têm acompanhado, que está conosco, a você que não tem
né, de dado essa oportunidade de podermos conhecer a você, a toda a sua família. Deus abençoe. Também os irmãos de Impujuca, quero agradecermos a Deus, aos irmãos do Cabo, de Santo Agostinho, quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos que nos dá esta oportunidade especial de estarmos conosco neste momento de reflexão. O que significa a salvação para a nossa vida? Qual é a importância da salvação em nossas vidas? Queremos agradecer também aos nossos irmãos lá de Caruaru. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as queridas irmãs que nos concedem a oportunidade, aos irmãos de Jaboatão do Guararapes. Deus abençoe também os nossos irmãos ali que nos dá a oportunidade de Olinda. Deus abençoe, somos agradecidos a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe a cada um, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. Como a neve, quem é? Aos nossos queridos irmãos da Bahia, quero agradecermos a Deus, nosso pastor Messias, também os nossos irmãos lá de Ribeirão, também o nosso pastor Djalma Luiz, quero agradecermos a Deus a oportunidade de estarmos conosco, quero agradecermos a Deus mandando uma saudação para o Senhor e toda a sua família, nosso querido irmão pastor Djalma Luiz, também o nosso pastor Djalma. Que Deus continue abençoando a todos os queridos irmãos aí de Ribeirão. Em sua cabeça traz uma coroa. Também o nosso querido irmão Abinadab, pastor Abinadab, Deus abençoe o nosso querido irmão, sua família. A gente está vendo a obra de Deus, nosso querido irmão tem se empenhado fazendo live. É importante a gente fazermos a obra de papai, engrandecer o nome do Senhor. Quantas pessoas que precisam, né, de orientação espiritual. E a gente tem os nossos pastores que têm se dedicado à verdade, à palavra de Deus. A gente vê muitos aí que estão aproveitando a oportunidade apenas só para verdadeiramente viver sua vida de aparência, mas graças a Deus que Deus tem homens e mulheres de Deus que têm se entregue à sua obra, dado verdadeiramente para fazer diferença, mostrar verdadeiramente o amor de Deus em nossas vidas. Quem é que traz em volta do peito um cinto de ouro? Também o nosso querido irmão, o pastor Josias, quero agradecermos a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos ali da Casa da Bênção, nosso querido irmão, somos agradecidos a Deus. A todos os irmãos também de Abreu e Lima, das Assembleias de Deus de Abreu e Lima, quero agradecermos a Deus por esta oportunidade que nos concede este momento especial. O que significa a salvação para você? Qual é a importância da salvação? Se você quiser deixar a sua enquete aí, falar para nós aí, deixarmos aí a sua mensagem, né, o que a salvação tem sido para a sua vida, a gente vai estar aqui falando a respeito da palavra de Deus, vamos tratar conforme a palavra de Deus. A gente está vivenciando tempos difíceis, tempos trabalhosos, e a gente vê a importância de que muitos estão esquecendo o que significa a salvação para nossas vidas. Parece que hoje é indiferença, tantas coisas que estão acontecendo, mas Deus abençoe esta geração, este compromisso que a gente deve ter com a palavra de Deus. Sinta ele aí, sinta ele aí, sinta ele aí. E
E daqui a pouco a gente vai estar tratando mais cedo, a gente vai estar aqui, estamos aqui apenas preparando aqui para estarmos falando aqui a respeito da salvação, o compromisso, a sinceridade, né, sobre a salvação, que hoje parece que salvação está apoiado, atrelado numa posição eclesiástica, aproveitado numa posição de uma igreja, né, mas o que é salvação verdadeiramente para a nossa vida como cristão? Cegueira, um homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Quero agradecer também aos nossos queridos irmãos de Carpina, Deus abençoe, também os irmãos de Lagoa do Carmo, quero agradecermos a Deus, também aos nossos irmãos lá de Bonância, Deus abençoe também os nossos irmãos que nos concedem a oportunidade, Nazaré da Mata, nosso diácono, irmão Genuíno, também nosso presbítero Dinadap, quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos aí, que Deus continue abençoando nossos irmãos de Nazaré, somos agradecidos a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Ele é grandioso. O que significa a salvação? Qual é a importância da salvação para nossas vidas? Se você quiser dizer uma resposta aí, alguma coisa, o que é salvação, o que significa a salvação na sua vida, a gente estaremos agradecidos a Deus pela sua resposta, pela sua oportunidade. Estamos aqui, né, neste momento de reflexão da palavra de Deus. Que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Mandamos também a saudação aos nossos irmãos lá do interior, que Deus abençoe, também os irmãos do sertão, também o nosso querido irmão lá de Tracanhambor, quero agradecermos a Deus, ao nosso querido irmão, os irmãos também de Bezerro, quero agradecermos a Deus, também os irmãos de Goiânia, quero agradecermos a Deus, a presença dos nossos irmãos ilustre, também os irmãos lá de Impujuca, a nossa querida amada irmã, todos os irmãos aí de Impujuca, onde este momento de reflexão da palavra de Deus está chegando, também os irmãos de Itamaracá. Jesus, o Rei da Glória. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo o momento da palavra de Deus, que é o momento da reflexão. Quero também mandar saudação aos nossos irmãos de Camaragibe, também de Sororenço da Mata, também aos irmãos aqui de Araçoiaba, todos queridos irmãos, queremos agradecermos a Deus, também o nosso querido e amado irmão pastor Moisés, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Lucila, Deus continue abençoando o nosso querido amado pastor, que o Senhor continue abençoando a sua vida por esta oportunidade que nos concederam, o carinho de estar nos ajudando, apoiando nosso ministério, de nos dado esta confiança de estarmos trabalhando para o Senhor, dizendo que Deus é grande,
né? A gente tem muitos, né, que agradecemos a Deus, né, porque Deus tem levantado homens de Deus que têm visão do céu. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Mandamos também a saudação ao nosso querido amado irmão, né, nosso irmão Washington, lá de Dos Unidos, a todos os irmãos aí de Dos Unidos, nossos irmãos dali, que nos dá a oportunidade de Passarinho 1, Passarinho 2, nosso querido irmão Isaías, né, também o nosso irmão Jefferson Bellamino. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos aí de Passarinho, somos gratos a Deus pela sua vida. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso. Aos irmãos também de Caixa d'Água, quero agradecermos a Deus, lá também do Córrego do Abacaxi, quero agradecermos a Deus pela presença de cada um que tem nos concedido oportunidades de louvarmos a Deus. Quero agradecermos ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O que significa a salvação? Qual é a importância da salvação na vida do cristão? A gente vai estarmos falando aqui, se os irmãos quiserem também dizermos aqui, ajudarmos no seu pensamento o que é salvação, o que significa salvação na sua vida. A gente vai estar falando a palavra de Deus, porque a gente está vivenciando tempos trabalhosos, tempo difícil, tempo que parece que as pessoas não estão dando mais importância sobre a salvação, e a gente vemos tanta dificuldade, tantas situações, e as pessoas acham que salvação está atrelado em uma posição eclesiástica, tempo de cristão. A gente vai estar falando aqui a respeito da palavra de Deus. Cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final. E se você também quiser seu pedido de oração, a gente vai estarmos orando, vamos estarmos apresentando a Deus depois do momento da palavra do Senhor. A gente vai estar aqui falando para você, vamos estarmos aqui orando pela sua vida, orando pela sua família, orando para Deus ela ajudar, dar força, dar graça, renovar a sua vida espiritual, né? Aquilo que você precisa, né, verdadeiramente ter um encontro com Deus, uma transformação, uma regeneração, porque a gente vê quantos cristãos, milhares e milhares de cristãos tem na igreja, tem nas suas congregações, no seu ministério, mas a gente vê muita dificuldade, muitas pessoas que precisam verdadeiramente de uma oportunidade de Deus na sua vida, para Deus renovar, para Deus dar graça. Quantos que estão desaminados, quantos que estão tristes, querendo parar, querendo desistir, achando que, aleluia, mas vamos orarmos a Deus, para Deus ajudar a sua vida e continuar ali abençoando. Não posso viver sem tua presença. Não. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo um momento da palavra de Deus
vamos falarmos aqui a respeito da salvação. O que é salvação? O que significa salvação para as vossas vidas? Pois se eu não a tiver, como farei a diferença? A tua presença estremece o lugar, faz... Mandamos também a saudação aos nossos irmãos de São Paulo. Quero agradecermos a Deus, toda a cidade de São Paulo, onde habita aí os irmãos em Campinas, todos irmãos. Quero agradecermos a Deus também ao nosso querido irmão José Serafim. Deus abençoe da sua vida, que Deus continue abençoando a todos os irmãos aí também de Rio de Janeiro. Quero agradecermos a Deus, aos irmãos aí do Rio de Janeiro. Deus abençoe a sua vida, seu carinho. A oportunidade desta audiência está chegando aí. A gente sabe a importância da palavra de Deus. A gente vê que muitos estão sendo impactados, muitos estão recebendo a palavra de Deus, estão recebendo verdadeiramente o impacto da palavra, porque a palavra de Deus, ela mexe dentro de nós, ela trabalha, porque é o Espírito Santo de Deus que vai, aleluia, até as juntas e medula, ela vai discernindo os pensamentos, ela vai trabalhando, ela vai modificando, ela vai fazendo, ela vai agindo, aleluia. Deus é grande. Tira a tua graça, a tua presença me leva mais além, e aqueles que também a têm sentirá agora a tua presença. Presença tocando em você, mudando o seu viver, transformando a sua vida. Sinta essa presença passando hoje aqui. Quem estiver ligado já pode sentir a poderosa presença. É a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus que hoje visita. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo um momento mais especial, que é o momento da palavra de Deus. O povo seu, presença de Deus. Meus queridos irmãos, queremos nesta oportunidade, depois daremos frequência ao nosso momento de adoração através dos hinos, mas queremos aqui, como nós falamos, a gente disse que ia começar mais cedo para falarmos da palavra de Deus. Quero convidar os senhores e as senhoras para tratarmos de um assunto de importância que é pouco falado e muitas vezes a gente vê a escassez a respeito sobre a salvação. Quero os convidar, os irmãos e as queridas irmãs, para estarmos abrindo de vossas Bíblias no livro de João, de capítulo 3, e o versículo 1 em diante. A gente vai estar tratando aqui sobre esta palavra que vai nos falar sobre salvação. O que é salvação? O que significa salvação para nossas vidas?
Qual é a importância, qual é o impacto disso dentro desta geração, deste tempo que estamos vivenciando, desta oportunidade, da facilidade, do monismo e tantas coerências de uma forma que a gente vê que parece que isso não é bem-vindo a respeito sobre a salvação. Mas queremos abrirmos a Bíblia, estamos em João capítulo 1, como tema propício para este assunto, que está em João capítulo 3, vai falar do novo nascimento em Jesus, com Nicodemo, que diz assim: havendo entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse-me: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais, se que faz Deus não for com ele. Respondeu Jesus: na verdade, te digo, que aquele que não nascer do novo nascimento não pode ver o reino de Deus. Então disse Nicodemo: como pode um homem nascido, sendo velho, pode porventura tornar-se no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Amém. Meus queridos, amados irmãos, como nós vamos estar a falarmos aqui, dentro deste contexto que vai nos tratarmos a respeito da salvação, como a gente está vivenciando tempos difíceis, tempos que parece que este assunto não é mais tratado sobre nossas igrejas, mas a coerência de bênçãos espirituais, prosperidades, tantas coisas que a gente vê aí, e a necessidade de nossas vidas espiritual precisa ser falado. Então, quero trazermos aqui, com a permissão dos nossos queridos irmãos, sobre este assunto importante para os dias de hoje que estamos a vivenciar. Vejamos que a palavra de Deus, ela traz aqui um homem religioso, conhecido da lei, que aplicava a lei em sua época, e a Bíblia vai mostrar que este homem era príncipe, era alguém que ministrava na sinagoga, ensinando as pessoas leigas a palavra de Deus. Mas nós observamos que dentro deste contexto, este homem, por nome Nicodemo, onde era respeitado de sua sociedade judaica, vejamos que ele conhece ou ouve os parâmetros ou os milagres que ocorriam quando Jesus operava. Apesar de ele ser doutor, formado, preparado para esta fidelidade de ensinar, de trazer
a palavra de Deus para a comunidade cristã, mas vejamos que não havia sinais, não havia algo que impactasse a sociedade, e elas não tinham mudança nenhuma. Então nós vemos que Nicodemo, que toda vez que tinha oportunidade de abrir a Bíblia ou a palavra de Deus em seu tempo para ensinar, e a gente vê que as pessoas não tinham nenhuma mudança nenhuma. Eram as mesmas características, as mesmas situações que aquele povo era aplicado a palavra de Deus no coração daquelas vidas. Mas nós vemos que Nicodemo sentiu esta necessidade de conhecer este homem. Quem é este homem que mudava a história de pessoas, que transformava, regenerava? Ele queria ter esta oportunidade de receber este impacto também. Apesar de ser um doutor da lei, uma pessoa conhecida, instruída, preparada pela as suas faculdades, e a gente vê que Nicodemo sentiu a necessidade de conhecer Jesus e de saber a necessidade da salvação, a importância da salvação. E quando a gente vemos dentro da Sagrada Escritura que porque o homem tem a necessidade de salvação, quando a gente vê em Gênesis capítulo 3, de versículo 1, quando a Bíblia nos mostra a queda de Adão devido à desobediência a Deus, e isso traz consequência imediata para o homem e para a mulher. Que nos diz assim: ora, a serpente era mais astuta de que todos os animais do campo, de que o Senhor tinha feito esta, e disse à mulher: este assim, de que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Mas disse a mulher, a serpente: do fruto desta árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore de que este no meio do jardim, disse Deus: não comerás. E disse ela: nem tocarás, para que não morra. Então a serpente disse-me, a mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia de que ela comer, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, e sabendo do bem e do mal. Veja a circunstância que levou à queda do homem, a perder a presença de Deus, a perder verdadeiramente a comunhão, a paz. Porque quando o homem está no pecado, ele está sem paz, ele tem umas situações em sua vida que não tem uma felicidade. Mas vemos que o homem e a mulher pecou contra Deus, e isso, as consequências foi imediata. Eles perderam a salvação, porque salvação
ela não se encontra em um supermercado. Salvação não se baseia em uma posição eclesiástica. Não pense que cada posição que a gente vai algagando nesta vida ministerial significa que a gente vai ser salvo. Não. A gente sabe que é uma responsabilidade. Quando o crente, Deus tem um projeto, um plano especial. Deus salva pessoas para ser dirigente de ciclo de oração. Deus salva pessoas para fazer a sua obra no ministerial, para ser auxiliar, para ser diácono, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser pastor. Mas não significa ser salvo, porque a salvação ela vem gradualmente, quando o homem vai se santificando a sua vida, vai renunciando o pecado, as consequências do pecado que vive nos rodeando para encontrarmos uma brecha, para destruir, para acabar com as nossas vidas. E a gente vê que Adão e Eva estavam na presença de Deus, tinha de tudo. Tinha paz com Deus, tinha amizade com Deus, a sua salvação era garantida, mas a partir que desobedeceram, pecaram contra Deus, destituíram a glória de Deus em sua vida. Quantos cristãos, quantas pessoas que não dão importância a respeito da salvação. Mas a salvação ela é séria. A salvação ela é um ponto de partida para que a gente possamos conhecer a Deus. A gente apenas sentimos Deus, somos agraciados por Deus aqui na terra, mas a partir que a gente vai se santificando, vai renunciando deste mundo, do pecado, dos prazeres carnais, então a gente teremos grande oportunidade de conhecer a Deus. E o inimigo da nossa alma, conhecido como Lúcifer, ele sabe que lá é uma coisa especial, algo maravilhoso. Então ele não quer que nenhum homem, nenhuma mulher possa ser salva. Então ele vive enganando, ele vive iludindo as pessoas, trazendo mentira, prostituição, engano, falsidade, trazendo desunião, trazendo contenda, trazendo inveja, para que a gente venhamos se embaraçar. Então a gente vê que porque o homem tem a necessidade de salvação, então a gente precisa lutar para ser salvo. Não é porque nós somos evangelho, a gente aceitamos a Jesus, já estamos salvos. Não. Isso é como nós vemos, é como alguém que esteja fazendo uma obra ou constituindo um livro. Nós vemos que ele vem trabalhando, ele vem escrevendo, ele vem preparando. E a gente vê o trabalho que se dá para se terminar um livro, para se terminar uma escolaridade, para se terminar uma faculdade. A gente vê o esforço, a gente vê a dedicação, a gente vê as pessoas lutam, muitas vezes sem condições financeiras, mas luta para ter a sua faculdade. Assim é a salvação. A gente está lutando, a gente está vencendo todos os dias uma luta, uma guerra, uma dificuldade. E a gente vê que isso não está sendo fácil para quem quer ser salvo.
Mas quem quer viver a sua vida leviana, a sua vida de passagem, a sua vida apenas com aparência, não se importando com a salvação, achando que ser salvo, é salvo para sempre, é salvo porque aceitei a Jesus na congregação X, no ministério X. Não, mas a gente deve lutar para ser salvo, tem que se esforçar. É como alguém cai do buraco. A gente vê que as pessoas, quando caem no buraco, ela tenta sair do buraco. Então a salvação é assim. Ela tem que se esforçar, ela tem que lutar. Ela não pode arriar suas almas, se conformar. É por isso que Paulo escreve lá em Romanos capítulo 12, de versículo 2: não se conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa vontade e agradável vontade de Deus. Ser crente não é ser misturado com o mundo, ter a característica do mundo, parecer com o mundo, se aperfeiçoar com o mundo. Não, é uma renúncia. E a gente vê porque a importância do homem ter a necessidade da salvação. Deus criou o homem para ser salvo eternamente, mas o inimigo da nossa alma, ele destruiu o projeto, acabou verdadeiramente o projeto. Mas Deus nos deu oportunidade novamente para termos a salvação, para lutar por ela, porque a gente não pode comprar a salvação. Você pode comprar tudo aqui na terra, mas salvação não se compra. Salvação, ela se luta. Aleluia. Ela tem que se esforçar. Mas a gente vai ver isso dentro de alguns contextos bíblicos, para que os irmãos entendam a importância, porque a necessidade da salvação. A gente vê que existem milhares e milhares de crentes, novos convertidos, que dentro das nossas comunidades cristãs não é mais falado, não é mais ensinado a respeito da salvação, o que significa ser salvo, o que é salvação. Hoje a gente vê que a importância é a prosperidade, é os bens material, é ter riqueza, é ter tantas essas coisas desta vida, mas isso não significa ser salvo. Mas vamos ver em Romanos capítulo 3, de versículo 23, para a nossa reflexão nesta oportunidade. Romanos 3, versículo 23, que nos diz assim: porque todos pecaram. Veja só, Paulo falando. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja o versículo 24: sendo justificado gratuitamente pela sua graça e pela redenção de que há em Cristo Jesus. Veja que Paulo, ele dá essa mensagem maravilhosa. Ele nos diz que todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas hoje a gente possamos, que aceitamos a Cristo, temos agora uma importância nas nossas vidas para lutar pela salvação, para conquistar a nossa salvação. Porque salvação não pode se encontrar em uma farmácia. Salvação não se encontra em um supermercado. Não. Salvação tem que se lutar, tem que renunciar às coisas desta vida, a vida carnal,
ao desprazer deste mundo que vem cada dia mais se alastrando, consumindo as pessoas, afastando as pessoas de Deus, tirando o Deus de cena, principalmente hoje nas leis. O que eles querem tirar? Deus de cena, a palavra de Deus, para que não seja pregoado, falado. E muitos cristãos estão cocheando em dois pensamentos, desapercebido a esta circunstância. Mas há uma necessidade de salvação, porque salvação não pode se encontrar em qualquer lugar. Você não vai no shopping conseguir salvação, não. Mas a salvação é através de Jesus Cristo. Então nós vemos que lá no livro de Mateus, capítulo 24, de versículo 13, nós observamos que a salvação, a gente tem que perseverar até o fim. A gente tem que lutar. A gente tem que perseverar para ser salvo. Salvação não é uma coisa normal. Salvação não é apenas uma letra, não é apenas um fraseado, não. Mas a salvação tem que lutar, tem que perseverar. Deus deu esta oportunidade a mim, a você, a nós. E a gente tem que prosseguir, a gente tem que processar sobre a salvação nas nossas vidas. Não é porque Jesus morreu na cruz do Calvário, significa que a gente já está salvo. Não. Então a gente tem que lutar. A gente tem que perseverar. Vamos ver no livro de Romanos, ainda no capítulo 5, de versículo 12, quando Paulo traz aqui a respeito do pecado, a situação que o homem se encontra diante de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos homens, e por isso que todos pecaram, porque até a lei estava em pecado no mundo, mas o pecado, não importando, não havendo a lei, e no entanto a morte, mas o reino desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não têm pecados, é semelhante das transgressões de Adão, da qual figuras daqueles que havia de vir. Veja mais, Paulo ainda trazendo esta reflexão. Mas não assim, o dom gratuito é como uma ofensa, porque se pela ofensa de um homem, de morrer e muitos, mas a graça de Deus é um dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja Jesus falando agora na boca de Paulo. Ele fala sobre Adão, onde o pecado entrou em Adão, e isso distanciou o homem de Deus, e o homem estava perdido
não tinha mais esta oportunidade de sentir a presença de Deus. Como a gente via Adão todos os dias, Deus descia lá no jardim do Éden, falava com Adão, e Adão falava com Deus. Veja que importância maravilhosa. Mas depois que o homem pecou, desobedeceu a Deus, e estas consequências seguiu de geração a geração. Então o homem que não dizer que não tem pecado é como Adão, é semelhante a Adão, é um pecador, porque todos nós pecamos, como disse Paulo ainda no livro de Romanos. Todos nós pecamos por obras, pensamentos e ações. Se você dizer que a gente não somos pecador, a gente estamos mentindo. Mas a gente pecamos por obras, ações e pensamento. A gente somos ainda frágeis sobre estas situações. A gente só vai deixar de pecar quando o Senhor nos preparar, nos levar aqui desta terra. É por isso que bem-aventurados aqueles que o Senhor levou, aqueles que o Senhor tirou aqui da terra. Eles não vão ter esta oportunidade de pecar, de errar, porque nem eu, nem você sabe o dia da manhã, se a gente vai estar aqui trazendo mais reflexão da palavra de Deus, se a gente vai estar aqui falando a respeito da palavra de Deus. É por isso que a gente nunca deve ser egoísta, a gente nunca deve se achar que somos o tampa, que somos melhor do que alguém, que somos melhor do que os nossos irmãos, de que nós somos uma pessoa tão forte. Não. A gente pecamos, meus irmãos, a gente falhamos. Então eu não tenho que apontar B, eu não tenho que apontar C, eu não tenho que condenar Ciclano nem Beltrano, porque a própria Bíblia diz que a gente devemos olhar o nosso argueiro, devemos olhar nós mesmos. Como é que eu estou diante de Deus para receber a salvação? Será que eu sinto a salvação? Será que a salvação ela está sendo gradualmente, aleluia, sendo resplandecido na minha vida, nas minhas ações, na minha vida, no meu ministério, no que eu prego, no que eu vivo? Não é só eu ensinar, não é só eu falar, não é só ganhar posição, destaque, fama, elogio, aplauso. Não. Isso não é o suficiente para o homem, não. Suficiente é a gente se esforçar para ser salvo, se esforçar para chegar lá, o nosso tempo, chegar o momento de a gente poder entrar no reino de Deus, receber do nosso Senhor: vinde bendito do meu Pai, possui por herança. Você já pensou passar 10 anos, 15 anos, 20 anos como cristão, e o Senhor dizer: apartai de mim, maldito, que eu não os conheço? E a gente dizer: mas Senhor, eu preguei, eu ensinei, eu falei, eu tenho uma posição, Senhor, eu sou presbítero, eu sou evangelista, eu sou pastor. O que isso vai adiantar? Nada. Então a gente tem que se esforçar, a gente tem que verdadeiramente, como Paulo traz aqui em Romanos capítulo 5, de versículo 12 até o 15. Vamos ver o 16, o que Paulo ainda traz aqui em juízo para nossas vidas. Não pense que ninguém é melhor do que ninguém. Temos que se esforçar, deixar de estar olhando a vida de um, deixar de estar olhando a vida do outro, deixar de estar observando. Vamos olhar a nossa vida, vamos lutar pela nossa salvação, vamos se esforçar, vamos orar, vamos buscar, vamos se unir, porque é isso que o inimigo da nossa alma quer: colocar desunião, colocar contenda dentro das nossas comunidades cristãs, colocar divisão, colocar muitas vezes na mente das pessoas para se achar que é alguém que
tem capacidade, que é especial. Ninguém é especial. O nosso Deus, Ele não poupou nem o seu próprio filho. Quando Jesus olha para cima, diz, exclamando, Eloi, Eloi, sabactano, Deus meu, por que me desamparaste? E por que você achar que sou melhor do que os senhores? Por que você achar que sou melhor do que a senhora? Não, eu tenho que me esforçar, eu tenho que lutar pela minha salvação. Para chegar lá, eu tenho que sentir a salvação na minha vida. Não é porque eu aceitei a Jesus, confessei os meus pecados, já estou salvo. Não. Mas a salvação tem que lutar. Mas vamos ver o capítulo 16. E não foi assim o dom, como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo vem de um só. A ofensa, na verdade, é para conceder, mas o dom gratuito vem de muitas ofensas para justificação. Então eu tenho que lutar, eu tenho que viver, porque senão o juízo de Deus vai me reprovar. As minhas ações vão me reprovar. Não é só eu falar, mas as minhas ações, meu irmão, as minhas ações, minha irmã, se eu praticar algo que não é agradável a Deus, contra o meu irmão, contra a minha irmã, contra a palavra de Deus, ela vai me condenar. Então eu tenho que lutar para não termos esta dificuldade, para não ser reprovado diante da palavra de Deus. Porque todos nós temos a necessidade de salvação. Ninguém está salvo. Então a salvação você tem que lutar, você tem que perseverar. Se alguém me provar que nós estamos a salvo, não. A própria palavra nos diz, em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é aquele que aceitou Jesus já está salvo. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. E nem no ensinamento doutrinais está sendo atrilado sobre isso. Então a gente tem que perseverar, tem que lutar para ser salvo. A salvação ela não depende de prosperidade. A salvação ela não depende de riqueza. Não. A salvação, a gente vê que a gente tem que renunciar. É uma luta, é uma dificuldade, é uma tentação, é uma perseguição, é situações que vêm para nos desaninar, para nos parar. Alguém que muitas vezes fala mal da gente, alguém que muitas vezes critica a gente, fala que a gente quer ser santo demais, quer ser aquilo outro. Não, mas a salvação, ela atribui estas tribulações, esta circunstância, para que a gente possamos perseverar no meio da dificuldade. A salvação ela não é atribuída por prosperidade. Quem pensar que a salvação é atribuída pelas prosperidades está muito enganado. Mas a salvação ela vem de uma situação que a gente está lutando. A gente está sendo bombardeado. Alguém quer tirar a gente do lugar. O diabo quer investir para nos derrubar. Como a gente vê quantos que caíram, quantos que desequilibraram. Mas a sua prosperidade não lhe ajudou. Os seus bens materiais não edificou a sua vida. Mas quantas pessoas que vão
em busca de prosperidade, em busca de materialismos, mas esquecendo que a maior riqueza que o homem tem, que pode ter nesta vida, é a salvação. É termos o privilégio de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Você nunca pensou nisso? Você nunca olhou a respeito sobre isso? Ou você acha que isto é passado? Isso não existe. Salvação não existe mais. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E foi por isso que Nicodemo era religioso, tinha diploma, tinha autoridade, mas ele foi até Jesus. Bom mestre, o que farei para ser salvo? Aleluia. O que nós fazemos para ser salvo? Será que se conformamos com esta vida? Será que salvação não existe mais? Ou esta ficou para o passado? Mas a gente tem que perseverar, tem que lutar. Meu irmão, minha irmã, a gente tem que se esforçar, tem que lutar para ser salvo. Vamos ver o capítulo, Romanos capítulo 5, de versículo 1. Vamos ver a salvação, o maior bem que o homem possa conquistar, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o maior bem que o homem possa ter nesta terra. Não é uma casa bonita com um carro na garagem, com ar-condicionado. Isso é coisa maravilhosa. Quem que não quer? Temos uma casa bonita, com todos os móveis, com todos os parâmetros dentro de uma casa, o ar-condicionado, tudo que um homem, uma pessoa precisa, um cidadão precisa. Tem um carro na garagem, mas isso não é prazeroso. A maior prazer que o homem possa ter é o que está escrito aqui: sendo, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus, aleluia, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior atribuição que o homem possa ter, a mulher possa ter. Não é ter um carro na garagem, isso é muito bom. Não é ter uma casa confortável, com tudo que é necessário. Mas às vezes a casa, o carro frustra as pessoas, atrai mal, atrai insegurança. Mas o homem, a mulher que tem esse versículo na vida, a oportunidade, tendo, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O homem pode entrar numa favela, o homem pode entrar em qualquer lugar, a mulher possa entrar em qualquer lugar, porque ela tem paz, ele tem paz. Mas o homem rico, um homem materialista, ele tem medo, ele é frustrado.
Ele não tem verdadeiramente uma consciência que possa dizer, eu vou a tal lugar, mas não. Ele precisa de segurança armado, ele precisa de um carro blindado. Mas aqueles que foram justificados pela fé, aleluia, ele pode andar pelas palafitas, ele pode andar pelas ruas da cidade, ele pode andar e falar de Jesus, que Jesus salva, que Jesus batiza. Mas ele é justificado pela fé. Ele tem paz com Deus. Ela tem paz com Deus. Não é simplesmente um carro na garagem. Temos os bens material. Mas quantas pessoas seguem espiritualmente em falta de informação da palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus sobre a salvação, porque o homem e a mulher têm a necessidade de salvação. Não é porque aceitamos Jesus hoje, já estamos salvos, não. Tem um processo. Tem a luta da vida, tem a dificuldade que vem sobre nossas vidas. Não pense que tempo de crente não salva ninguém. Alguém agregar posição ou ministério não significa estar salvo. Não se iluda com isso. Ah, mas eu sou. Não. Nós somos seres humanos. Somos imperfeitos. Somos falhos. Temos a carência da salvação. Nicodemo era um homem instruído. Era um doutor da sinagoga, ensinava a palavra. Mas ele não sentia a salvação na sua vida. Ele não sentia a paz com Deus. Ele não era justificado pela fé, mas era um doutor, ensinava. Quantas pessoas têm estas situações, estão dentro da igreja, mas não sentem mais a salvação, não têm alegria da salvação, não têm paz da salvação. Mas nesta noite Deus está falando com você. Deus está te orientando, Deus está mostrando sobre a salvação, porque o homem necessita da salvação. Não é para ser próspero, não é para ser rico, não é para ser famoso, não é para ter dinheiro nesta vida, não. Mas é a salvação, sermos justificados pela fé. Não é pelo dinheiro, não é pelo tempo de cristão, não é pelo cargo eclesiástico, não é pelo tempo, aleluia, pela posição, não. Tem que lutar. Tem que perseverar. Aleluia. É tão bom a gente sentir Deus, ter paz, olhar no olho dos nossos irmãos, abraçar, sem ter pensamento maldade, ter a mente de Cristo, o pensamento de Cristo. Não pensamento mal, de destruição. Ah, eu queria estar no lugar do irmão, eu queria estar no lugar da irmã. Ah, se fosse eu. Isso não significa ser salvo. Não é o irmão que prega, mas é o Espírito Santo de Deus que orienta. Não é a irmã que canta, é o irmão que canta, não. É o Espírito Santo de Deus que dá a graça, que dá a unção, que dá a autoridade.
Mas quantas pessoas enganadas, iludidas. Porque o inimigo ele vem roubar, matar e destruir. É por isso que Jesus disse: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a gente fechar os nossos olhos, é como disse Paulo: quando eu pensei que estava fazendo bem, estava fazendo mal. Mas quando eu pensei que estava fazendo mal, estava fazendo bem. Então a gente deve ter cuidados com as nossas ações, porque podemos ser reprovados. Não importa se alguém está vendo ou deixa de ver, mas a nossa vida está sendo analisada pelo Espírito Santo de Deus. As nossas ações estão sendo examinadas pelo Espírito Santo de Deus. Os meus pensamentos estão sendo analisados pelo Espírito Santo de Deus. Alguém, o meu líder, o meu pastor, não possa me conhecer. Apenas por alguém falar mal, por alguém falar alguma coisa contra as nossas pessoas. Mas quem conhece por dentro é Deus, os nossos corações, o nosso propósito, a nossa sinceridade, se a gente é ou não é, se estamos lutando para ser salvo ou não estamos lutando. Então não adianta alguém querer botar algo na vida de alguém, dizer fulano não presta, ciclano é assim, beltrano é assim, é assado, é cozinhado. Mas você perguntou a Deus, você pediu a Deus para revelar a vida do seu irmão? Ou você foi com seu irmão para meter pedra, para interromper muitas vezes o ministério, para interromper a vida do irmão, para machucar, para ver parar, para depois estar aí cantando vitória, dizendo eu não disse? Porque essa expressão, eu não disse, eu não sabia. Mas papai não nos ensinou isso não. Procure ver de Gênesis a Apocalipse se papai ensinou isso. Mas uma coisa ele disse, a gente deve orar um pelos outros. A gente deve orar um pelos outros. Porque salvação não se encontra lá na farmácia de João José, não. A salvação não se encontra lá no mercado, não. A salvação não se encontra lá onde você pensa, não. Salvação não se encontra no tempo de cristão, não. A salvação tem que perseverar, tem que lutar pelos prazeres deste mundo carnal, pelas ações, as ofensas do pecado, as malícias, a maldade, a perversidade. Tem que lutar, tem que renunciar, tem que crucificar a nossa carne. Tem que lutar. Mas as pessoas estão sendo levadas a esta influência, as festividades, a facilidade. Não é nada demais. Fulano faz, ciclano faz, não é nada demais. Mas esse problema nada demais custa a salvação. Salvação não é brincadeira. Não é apenas um nome, vocabulário, não. O próprio Paulo, ele fala aqui, o fruto da justificação pela fé.
Espírito, sendo, pois, justificado pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos tratado pela fé. E esta é a graça na qual estamos firmes. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é que você quer? É o carro do ano? O que é que você quer? É prosperidade? A gente vê por aí o que acontece nas mídias, nas lives que estão feitas pelas pessoas, tantas pessoas preocupadas com prazeres desta vida, com a prosperidade. Parece que a gente vai ficar aqui. E aquilo que está escrito, será que esta palavra aqui, ela é falsa, ela é mentirosa, ela não existe? O que está escrito em João, quando o próprio João descrevendo, disse: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar, para onde eu for, vós também a gente vai. E aonde este lugar? É aqui. E por que nós morremos? Por que nós choramos os lutos? Por que nós somos socorridos? Porque lá para onde a gente vai não vai ter socorro, não vai ter luto, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter ninguém perseguindo, não vai ter ninguém humilhando, não vai ter ninguém vendendo. E por que eu vou para o culto da prosperidade? Porque vamos se enganar com essas coisas? Pregamos o Evangelho, que liberta, que salva, que prepara o homem e leva para o céu. Hoje a gente vê escassez das pessoas ser batizadas. Se vai em uma festa, tem um ciclo de oração, vamos perguntar quantas pessoas foi batizada, quantas pessoas foi salva durante o ano. Porque nós próprios como cristãos não damos importância. A importância é a prosperidade, é o bem material, é uma casa, é um carro, é dinheiro para fazer minhas luxúrias. Mas e a salvação? O que significa salvação na minha vida? O que é salvação para mim? Mas Paulo, a paciência, a esperança, a experiência. E a esperança não traz confusão. Portanto, o amor de Deus que está derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo de quem? De Deus, que nos foi dado, porque Cristo estamos em nós, ainda fracos, morremos em seu tempo pelo o ímpio, porque apenas alguém morrer por um só justo, pois perdoará, e ser quais pelo bem algum ouça ou morra. Mas Deus prova o seu amor
para convosco em Cristo, que morreu por nós, sendo em nós ainda pecadores. O que significa salvação? Qual é a importância da salvação? Se nós estivéssemos falando aqui a prosperidade, a bonança, Deus vai aumentar teu pão, a farinha da panela vai se multiplicar, o azeite de Deus vai aumentar. Nós estamos falando de algo mais importante, não é a farinha, não é o azeite, é a salvação. Aleluia, é o sacrifício que Jesus fez por nós, de ter morrido lá na cruz do Calvário, de ter sido humilhado, esbofeteado, cuspido, xingado, humilhado. Será que isso não arde em nossas consciências, não? Por este sacrifício, pelo amor de Deus que foi provado por nós lá na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Porque a gente perdeu esta oportunidade de ter paz com Deus. Mas hoje a gente é justificado pela fé. Se cremos que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, e a gente perseverando por este amor, renunciando, lutando. É por isso que Paulo diz que a luta do cristão não é carnal, não é com sangue, mas é contra as principadas e as potestades deste século. Meu irmão, minha irmã, abre os teus ouvidos, abre a tua mente, a tua consciência, crente. Não é pela posição do seu irmão, não é porque seu irmão canta, sua irmã canta, seu irmão prega, sua irmã canta. Não, que é isso? Isso não é ter salvação. Você está lendo qual Bíblia? Ou você está lendo uma revistinha de quadrinho, revista de criança, para não entender, ter sua consciência? Quantas pessoas faz faculdade, luta aí, faz tantas coisas, mas parece que está lendo uma revista de quadrinhos. Consciência morta, deixando a investida do inimigo preencher o coração. Esvazie do mundo, se encha de Deus, se encha da graça de Deus. Deus quer te usar para este mundo, para esta geração. Deus não quer te usar para derrubar teu irmão, para fazer falso com teu irmão. Que é isso? Esse não foi o evangelho que foi pregado. Eu fico pensando, se Paulo viesse para esta geração, acho que ele dizia: Jesus, leva de volta, porque teu sangue tem poder. Que geração! Que geração complexa! Que geração que ainda não entendeu o propósito da salvação, não entendeu o amor de Deus, as misericórdias de Deus na sua vida. Que é isso? Jesus está voltando. Porque os homens têm necessidade de salvação. O que é salvação? Qual a importância da salvação na minha vida?
Será que é para ser próspero? Ter uma casa confortante? Ligar meu ar-condicionado aqui? Não, aqui só está ligado o ventilador. Tudo isso aqui foi presente de Deus. Deus tem usado, Deus tem trabalhado para que a gente façamos a obra de Deus. Mostramos a palavra do Senhor para você, para mim, para aqueles que necessitam. O caminho é esse, é estreito, a porta é estreita. Não é larga não, como a porta do mundo. Se entra de todo jeito, de toda maneira, faz de tudo como queres. Mas a porta do céu é estreitinha. A porta do céu é estreitinha, meu irmão. Quer ser salvo? Quer ser salvo? Então, entenda o que é salvação, por que a importância da salvação em nossas vidas. A gente vai estar tratando ainda esse assunto. Hoje é sábado. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente vai estar falando aqui sobre salvação. O que é salvação? O que significa salvação para a minha vida? Esta enquete. Porque a gente precisa ensinar, a gente precisa trazer, para que as pessoas possam entender. Porque parece que hoje não é tanta importância a salvação. Não é mais coerente a salvação. Já aceitei Jesus, está bom demais. Já vou para o céu, viu, gente? Já estou pronto porque aceitei Jesus. Eu não preciso de renunciar, eu não preciso de preparar, já estou salvo. Esta geração pensa isso, tem isso na sua mente, não é assim não. O que é a palavra de Deus? Esta é a palavra genuína que transforma, que liberta, que salva, que prepara o homem, leva para o céu. Mas vamos orar. Se você está fraco espiritualmente, vamos orar para Deus fortalecer, para Deus abrir a sua mente. Vamos orar para Deus trabalhar na vida dos nossos irmãos, porque a perseguição não é contra aqueles que estão fazendo a obra de Deus, não é contra aqueles que estão pregando, que estão cantando, que querem fazer a vontade do Senhor, não. A luta do cristão é contra o mundo, o pecado, os prazeres, as luxúrias, as mentiras, o engano, a falsidade, tudo aquilo que é ao contrário à palavra de Deus é a nossa luta. Não é contra aqueles que querem fazer a obra de Deus, que quer pregar com sinceridade, com amor, com dedicação. Não aqueles que querem fazer teatro, como nós vemos aqui. Pessoas que querem fazer teatro, mostrar que tem um R, que tem um S, que é feito um Nicodemo, é o doutor da lei, é um sábio. Mas cadê as obras? Cadê a salvação? O que é a importância na sua vida como salvo? Tem que ter mente de Cristo. Tem que ter ação de Cristo. É por isso que Paulo diz: seja meu imitador como eu fui de Cristo. E a gente vê Paulo aqui ensinando, doutrinando, falando, corrigindo. Mas a gente não viu Paulo aqui brincando. A gente não viu Paulo aqui: a gente tem que ser próspero, tem que ter uma casa boa. Não. Mas vamos orar. Pai, aqui estamos. Mais uma vez te agradecemos por este momento que nos concedesse.
Abençoa teus filhos e as tuas filhas que escutaram esta palavra. Aqueles que vão ser impactados, Senhor, que precisa que a sua mente seja aberta, que o seu intelecto venha a ter, entender, Senhor, a consciência que precisa, Senhor, cada dia mais buscar a salvação. Temos o prazer, a alegria de ser salvo pela tua fé. Deus, ajuda os teus servos, as tuas servas, os que estão fracos espiritualmente, os que estão querendo parar, desistir porque está difícil, devido às situações desta vida, as perseguições, devido muitas vezes às situações, o vento forte, a dificuldade, Senhor, para querer desistir, parar, Senhor. Mas tu és o Deus. Fortaleça, Senhor. Ajuda aqueles que estão no hospital, que estão na UTI, na CTI, aqueles que estão em casa, Senhor, doentes, Senhor, aqueles que estão passando agora pelo luto, pela dor, pelo sofrimento. Consola, Senhor, as aflições, consola os seus corações. Ajuda cada um por tuas misericórdias de Deus. Abençoa, Senhor, cada um, os que estão desempregados, abre as portas, que necessita de trabalhar, ter seu pão de cada dia, Pai. Ajuda cada um, a tua serva Jovita Gabriela, que precisa de uma vitória da tua parte. Também nosso irmão Miguel Lopes, Senhor, lá da Argentina também. Ajuda, Senhor, todos os teus servos, tuas servas que nos têm nos dado este prestígio, essa honra de estarmos conosco, para estarmos fazendo a tua obra, a tua vontade. Abençoa todos que passaram, aos grupos, aos irmãos, às irmãs, aqueles que moram perto, longe, no interior, no sertão, os que moram em outros países, Senhor, todos que precisam de uma vitória da tua parte. Nos ajuda a entender o propósito da salvação, compreender, meu Deus, para perseverarmos, para lutar, para ser salvos, Senhor, porque nós não somos daqui, estamos aqui de passagem. Tu nos concedeste a oportunidade, Senhor, de termos a oportunidade de ser salvos. Então precisamos lutar pela salvação. Lutar, Senhor, para renunciar aos prazeres, às coisas desta vida, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós não somos fortes o suficiente. Eu não sei o Deus da manhã, o que pode acontecer, Pai. Eu sou frágil, eu sou pó, eu sou cinza, eu sou germe, Senhor. Eu sou dependente de Ti. Me ajude, Senhor, segura minhas mãos. Segura, Senhor, minhas mãos. Dê temor, tremor, Senhor, para prosseguirmos fazer a tua vontade, o teu querer. Quero sermos apenas instrumento, embaixador da tua palavra, Senhor, para ser alertador, Senhor, da tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, como instrumento, com unção, com autoridade, para fazermos a tua vontade, para despertar a tua igreja, Senhor, por misericórdia, Senhor. Ajuda cada um de nós, nos ajude a prosseguirmos, Senhor, nesta caminhada cristã, nessa dificuldade, nestes espinhos, nestes atropeços, nestas situações desta vida, Senhor, que nos tem nos direcionado para passarmos por estes mares vermelhos, por estas noites escuras, por estes temporal, por estes ventos fortes, Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajuda os teus servos, tuas servas, todos que nos concederam esse momento especial de estarmos aqui, Senhor. Ajude a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, somos gratos a Deus, vamos louvarmos a Deus, dizer que Ele é grande e maravilhoso. Ele é tremendo nas nossas vidas, que cada um de nós possamos meditar nesta palavra, porque o Senhor, Ele ainda é grande, Ele ainda é tremendo em nossas vidas. Glorifica a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso em nossas vidas. Não desista, perseveramos para chegarmos lá, para recebermos a salvação, o privilégio, a coroa que está nos prometido, nosso galardão.
Aleluia. Sabemos que ser crente não é fácil. Há obstáculos, há momentos que queremos parar, queremos desistir devido aos obstáculos, a situações, mas que o Senhor está conosco. O Senhor é nossa força, a nossa alegria. O Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso, que nos alistrou para este momento, para esta geração, para este tempo. Deus conta com cada um de nós para fazermos diferença. Deus conta com os senhores. Deus conta com a senhora para fazermos diferença nessa geração. Essa geração conturbada, essa geração que precisa entender o propósito da cruz, do sofrimento, aleluia, do vituperos que o nosso Senhor passou por amor às nossas vidas. Se mostrares que sois fraco no dia da angústia, o Senhor também, aleluia. Mas que nesta oportunidade prosseguimos, aleluia, prosseguimos caminhando nos espinhos que nos vêm nos machucar, que nos vêm nos oprimir, que nos vêm estirar a nossa dor. Mas prosseguimos, porque o céu nos espera. A porta está aberta para receber os santos, os fiéis da terra, aqueles que renunciam o pecado, aqueles que estão lutando para ser salvo, aqueles que estão perseverando para chegar lá. Prosseguimos. Não é fácil, mas o Senhor está na frente como general. Ele está pelejando por você, está abrindo caminho nas tormentas, para passarmos os mares vermelhos. Enquanto o faraó vem atrás com seus cavalos e cavaleiros para nos tragar com a situação desta vida, com as circunstâncias que muitas vezes acontecem para nos desanimar. Mas prosseguimos, porque o Senhor abriu o mar vermelho para a gente passar, para cantar lá do outro lado e fazer como Miriam: só o Senhor é Deus. Amanhã, domingo, quero lembrar os irmãos, teremos a nossa escola dominical. Se os senhores e as senhoras não fazem parte, quero convidarmos aos irmãos para participar da nossa escola dominical. Lembrando os irmãos, aleluia, a importância, o momento que a gente tem de aprender a palavra de Deus, de podermos ver a mão de Deus estendida sobre nossas vidas, porque a Bíblia diz que o povo dele se perderam por falta de conhecimento, da orientação da palavra, da orientação de Deus. E é por isso que a gente vê muitos se perdendo no caminho, muitos se desviando no caminho por não ter a orientação da palavra de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus para prosseguir. Jesus não enganou ninguém. Eles no mundo terão aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci e nós também venceremos. Tuyo es el reino, tuyo el poder. Es la gloria.
Lembrando os irmãos que segunda-feira teremos aqui novamente, vamos falar o que significa a salvação para você. O que é salvação? Como a gente já trazemos aqui uma introdução, a gente somos salvos pela fé, somos justificados por Cristo, nosso Senhor Salvador. Quero também agradecer aos irmãos que se inscreveram no nosso canal, que nos deram o privilégio, a honra. Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora. Estamos com 340, estava com 342, mas Deus abençoe os irmãos. A gente não traz palavra de prosperidade, de que não, a gente está, como nossos irmãos sabem, a gente está aqui ensinando a palavra de Deus, o cuidado de nossa vida espiritual, porque não é só aceitou Jesus, já estão salvos. Vem ainda os processos, vem a dificuldade, vem momentos. Então, que nós possamos perseverar até o fim. Ore pelo nosso canal. A gente temos um intuito a respeito sobre isso, para querer ajudar os nossos irmãos, para ser abençoado por Deus. Eu era um prisioneiro, mas Jesus Cristo me livrou. Foi o Deus santo e verdadeiro. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a todos, uma boa noite. Daqui a pouco a gente vai estar em uma vigília, vamos estarmos orando a Deus, buscando. Enquanto a gente tem esta oportunidade, precisamos preparar, precisamos buscar. Segunda-feira é feriado, né? Como os irmãos sabem, é dia do trabalhador. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores, a você que está desempregado também. A gente vai estarmos orando, apresentando a Deus para o Senhor abrir portas, para o Senhor ajudar aos senhores e às senhoras. E quero convidar você que vão estar, né, nesta oportunidade de férias, deixa um pouquinho, né, a praia, deixa um pouquinho o seu divertimento. Aproveite um momento, vá buscar Jesus, se aproxime de Jesus. Você passa um ano todinho trabalhando, veja o que Jesus fez na sua vida. Quantos tem muitos desempregados, quantos tem muitos, aleluia, estão aí desempregados, pedindo a Deus, batendo na porta. Jesus, abra a porta, Jesus, abra a porta. E quando Jesus abre a porta, quando a gente tem um momento, a gente vê de agradecer a Deus, a gente vamos para os nossos lazeres. Não é pecado. A gente vai para a praia, não é pecado. Mas agradeça a Deus. Vá para o ciclo de oração, leve sua família. Aproveite um momento para você levar sua família. Vamos para o ciclo de oração. A gente tem que agradecer a Deus pelo o dia que o Senhor nos deu, a oportunidade que Deus tem aberto porta, tem nos dado alimento, tem nos dado saúde, tem nos dado misericórdia, livramento. Porque quando a gente vai trabalhar, a gente sabe se volta, a gente vai, mas não sabe se volta. Então vamos agradecer. Eu quero convidar você, aonde você mora, no seu município, na sua cidade, no seu país, se tem ciclo de oração, vá por ciclo de oração. Aleluia, buscar a face de papai, agradecer a Ele por todos os benefícios que o Senhor tem feito na sua vida. Não seja ingrato. A gente vê a experiência como Jesus ele deu. Veio 10 leprosos, só um. Veja, só um. Cadê os restos? Mas Deus abençoe. Jesus Cristo tem poder. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecermos a Deus por tudo nesta noite, nesta oportunidade, em nome de Jesus.